Olá, pessoal! Nesta aula, nós iremos falar um pouquinho sobre a gestão da tecnologia educacional. Nós precisamos sempre nos lembrar que os alunos de hoje em dia, eles não são os mesmos de ontem, certo? Eles são nativos digitais, em sua grande maioria. Eles sabem mexer muito bem com celulares, com computadores, com tablets, né? Enfim, com muitas tecnologias. Os alunos de hoje em dia são os nativos digitais. Então, a tecnologia na escola, ela se torna praticamente obrigatória, certo? Porque ela já faz parte do dia a dia deles. Então, sendo assim, se a escola quiser atingir a excelência, né, a tecnologia com certeza vai contribuir nesse processo. Com certeza, a escola precisará incluir a tecnologia no ambiente escolar. Então, a gestão da tecnologia educacional é o braço da gestão escolar, certo? E ela é responsável por definir as práticas mais relevantes. Então, essa gestão deve engajar a comunidade no uso das tecnologias. Ela não deve somente aceitar, mas sim ela tem que engajar toda a comunidade no uso dessas tecnologias. Essa gestão não deve somente implementar os recursos tecnológicos na instituição, mas deve assegurar a estrutura necessária para essa implementação. E, além disso, ela deve inserir esses recursos de forma consciente e relevante. O gestor deve planejar as ações com foco pedagógico, conhecer as possibilidades oferecidas pelos recursos tecnológicos e inserir os recursos de forma gradual. Então, o que tudo isso significa? Significa que o gestor ele não pode somente escolher certos recursos tecnológicos, né, e inseri-los na instituição. Mas primeiro ele deve conhecer as possibilidades que tais recursos oferecem, né, mantendo o foco pedagógico na aprendizagem, certo? E realizar a inserção dos mesmos de forma gradual, para que os alunos possam, aos poucos, ir se familiarizando com esses recursos e aprendendo a utilizá-los. O gestor também deve incentivar a participação dos alunos e auxiliar os que possuem dificuldades de dominar tais ferramentas, certo? Não é porque é uma geração de nativos digitais que todos saberão utilizar as ferramentas disponíveis. Alguns terão mais dificuldades do que o outro. Por isso, o gestor deve auxiliar os que possuem dificuldades e incentivar a participação de todos nas atividades. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as vantagens. Quais são as vantagens de se trabalhar com a tecnologia educacional? Bom, a primeira delas é que o ambiente se torna um local criativo e motivador. A segunda vantagem é que os alunos são preparados para os desafios do mundo atual, certo? Do mundo tecnológico que nós vivemos hoje em dia no século XXI. E também ela otimiza a gestão escolar. Essa gestão de tecnologia também proporciona autonomia na aprendizagem e orientação. E, além disso, ela promove uma gestão eficiente. Então, agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação e os objetos de aprendizagem. O que são objetos de aprendizagem? O que é um material didático? Quais as tecnologias educativas que podemos utilizar dentro da sala de aula? É o que veremos nos próximos slides. Bom, objetos de aprendizagem são recursos digitais usados para apoiar a aprendizagem, como, por exemplo, textos, vídeos, imagens, animações, páginas da web, certo? Mas não são qualquer recursos digitais, não. Eles precisam ser usados para apoiar a aprendizagem. Então, eles precisam ter características e funcionalidades que permitam aos estudantes serem participantes de seu próprio processo de aprendizagem. Material didático. O material didático ele tem a finalidade de estimular a aprendizagem. Ele é um instrumento de apoio para a ação docente e são ferramentas importantes para incentivar e auxiliar o processo educacional. O material didático
contribui para facilitar e melhorar a capacidade dos alunos de entender os conteúdos. Então, por meio dele, é possível realizar representações concretas para que o estudante consiga compreender os conteúdos abordados na aula. O material didático, ele motiva o aluno no gosto para o estudo de uma disciplina ou de um assunto. Assim, ele desperta o interesse, né, e estimula a participação nas aulas. Então, o material didático torna a aprendizagem mais dinâmica e enriquece as experiências dos alunos, aproximando-os da realidade. E o que eu acho mais importante, ele ajuda a transformar as ideias em situações concretas, facilitando a aprendizagem para o aluno, certo? E antes, eles eram usados só para ilustrar a explicação. Hoje em dia, eles também auxiliam o aluno no trabalho, investigando, descobrindo e construindo. Então, agora, nós vamos especificar os tipos de materiais didáticos. Primeiro, tem o material permanente do trabalho do professor, que faz parte do cotidiano da sala de aula, né? Por exemplo, o quadro negro, o apagador, o caderno e a régua. Tem o material informativo, por exemplo, o livro, dicionário, jornal ou um filme. Tem o material ilustrativo visual e audiovisual, que são os desenhos, os cartazes e os projetores. E, por último, o material experimental, que são os aparelhos e materiais disponíveis que podem ser utilizados em qualquer experiência. Mas é importante nós lembrarmos que o material sozinho não garante a qualidade do processo de ensino. O professor precisa saber como usá-lo. Na escolha desses materiais didáticos, o professor precisa considerar alguns critérios. Quais são eles? Primeiro, precisa ser adequado ao conteúdo que é trabalhado na aula, de fácil apreensão e ter boas condições de uso e funcionamento. Então, é importante que o professor veja o que ele deseja obter utilizando o material escolhido, se ele vai contribuir para uma aprendizagem significativa. O segundo critério é que é preciso levar em conta os elementos que fazem parte do processo educacional. Quais são esses elementos? Os sujeitos envolvidos, né, o professor e o aluno, os objetivos, que são as metas a serem atingidas, e a situação da aplicação, como, por exemplo, o tempo, os equipamentos e os tipos de materiais. E, por último, precisam ser usados materiais de qualidade. Isso é muito importante, né, pessoal? Mas o professor também pode permitir que os alunos confeccionem seus próprios materiais. Assim, ele vai despertar o interesse, a curiosidade e a criatividade nos alunos sobre o que está sendo trabalhado e vai gerar uma satisfação, né, nos alunos de realizar tal atividade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias de informação e comunicação. Então, tecnologias são ferramentas que proporcionam a construção do conhecimento. E elas vão além de meros equipamentos. Então, Sancho, em 2001, ele classificou as tecnologias didaticamente em 3 grandes grupos que estão intimamente interligados e são interdependentes. Vamos ver quais são esses grupos? No primeiro grupo, ele colocou aquelas tecnologias que são físicas, que são inovações de instrumentos físicos, como, por exemplo, um aparelho celular, um computador, uma caneta esferográfica, livros e satélites. No segundo grupo, ele colocou as tecnologias organizadoras, que são as formas de nos relacionarmos com o mundo e como os diversos sistemas produtivos estão organizados. E no terceiro grupo, ele colocou as simbólicas, que são formas de comunicação entre as pessoas, como, por exemplo, os idiomas escritos e falados e a forma como as pessoas se comunicam. Então, é muito importante que o professor conheça as potencialidades desses recursos, porque há muitos softwares educativos gratuitos na internet que o professor pode utilizar para dar as suas aulas.
Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o conceito de tecnologia educacional. Eles são recursos tecnológicos que interagem com o ambiente escolar no processo de ensino-aprendizagem e são usados pelo professor na ação pedagógica. Então, a tecnologia educacional ela precisa ser usada como um instrumento mediador entre o homem, o mundo e a educação. Então, veja que interessante. O simples uso das tecnologias não garante inovação ou renovação. O seu uso precisa ser contextualizado com o currículo, precisa haver inovação nas metodologias e precisa ser planejado e não improvisado. Nós observamos que há muitos professores que improvisam nas aulas utilizando das tecnologias. E não é bem assim. Seja um filme, um livro, um documentário, ou mesmo um tempo na sala de informática, precisa ser planejado. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as tecnologias dependentes e as independentes. Essa classificação está relacionada à dependência ou não dos elementos elétricos ou eletrônicos para a produção ou execução das tecnologias. Então vamos lá. Quais são as tecnologias dependentes? São aquelas que são transformadoras culturais. Por exemplo, a televisão, o DVD, o computador, data show, um rádio, um gravador, um retroprojetor. Então, todas essas tecnologias que vocês acabaram de ouvir se classificam nas tecnologias dependentes, certo? E as independentes? Quadro de giz, cartaz, mural, flanelógrafo, entre outras. Bom, pessoal, tudo que nós encontramos no ambiente educacional pode se transformar em um excelente recurso didático, desde que seja usado de forma correta. Por exemplo, um álbum seriado, um artesanato, cartazes, celulares, computador, data show, documentos, fantoches, imagens, histórias em quadrinhos, jornais, maquete, massinha de modelar, matéria-prima, moedas, notebook, plantas, quadro de giz, retroprojetor, revistas, sucatas, Então, tudo isso pode se transformar em um excelente recurso didático para ser usado na sala de aula, mas precisamos usá-los da forma correta. Já que estamos falando sobre os recursos didáticos, vamos especificar agora os tipos de materiais didáticos. Primeiro, recursos visuais. São aqueles que ajudam demais no processo de ensino-aprendizagem, porque despertam a atenção do aluno. E quais são eles? Por exemplo, um quadro de giz, um álbum seriado, um cartaz, filmes, fotografias, gravuras, slides, mapas, como aí na imagem. Então, todos esses são tipos de recursos que são visuais e que podem ser usados na sala de aula como material didático. Já os recursos auditivos são aqueles que usam o som como meio de transmissão de mensagens, como, por exemplo, um fone de ouvido, como vocês podem ver aí na imagem, CDs, aparelhos de som, rádio e discos. Os recursos audiovisuais são aqueles que estimulam a visão e a audição, como, por exemplo, a televisão, um videocassete, uns DVDs e softwares educativos. E por último, nós temos os recursos múltiplos, que são os que estimulam a visão, a audição e a interação. E o que são os recursos múltiplos? É a combinação de todos os recursos que eu falei anteriormente. Então, vejam que interessante. A escola precisa ficar atenta às novas formas de aprender através das tecnologias de informação e comunicação. E precisa criar novas formas de ensinar, não é mesmo? Então, a escola ela precisa, sim, sair do tradicional, do básico e ir utilizando das novas tecnologias para um melhor desenvolvimento, do processo educativo. E já que nós estamos falando de tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre as aulas online
né? Que foi um assunto muito pertinente agora, durante a pandemia, né? Nós percebemos que muitos professores tiveram dificuldade de lecionar suas aulas de modo online. Então, é muito interessante que nós falemos um pouco sobre esse assunto. Então, pessoal, é necessário primeiro fazer um levantamento dos pontos positivos e negativos, tanto para a equipe pedagógica quanto para os alunos e familiares, perguntando quais são as dificuldades encontradas, o que está gerando resultado e o que não está, e pesquisar estratégias que auxiliem na solução dos problemas levantados. Eu pude perceber que, dentre as dificuldades, se encontra a falta de habilidade na utilização das tecnologias como potencial educativo e o excesso de conteúdos e atividades. Né? Isso eu percebi tanto para os alunos quanto os professores reclamaram do excesso de atividades. Observamos que houve também um grande problema de falta de equipamentos, né, para os profissionais e acesso à internet. Essa é uma dificuldade enfrentada tanto para alguns profissionais quanto para os alunos. Além disso, ainda se fez presente a desmotivação e falta de participação dos alunos e a relutância, ou seja, a resistência em aparecer na frente das câmeras. Isso foi tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Então, observando essas dificuldades encontradas, eu comecei a pesquisar estratégias que poderiam ser utilizadas para poder ajudar e facilitar o trabalho desses profissionais. Então, uma das primeiras estratégias que eu quero dar a dica para vocês é o uso de apps de interação, como um vídeo por chamada, por exemplo. Também é importante estimular a participação e a interação dos pais e encorajar os alunos, certo? É importante que o professor elogie sempre que possível, que ele faça perguntas e aguce a curiosidade das crianças, fazendo com que elas se sintam à vontade para participar. Além disso, o professor precisa ser criativo. É importante que ele abuse da criatividade, né? Que faça dinâmicas, vídeos, animações e que trabalhe com jogos educativos. Outra dica muito importante é gravar videoaulas de qualidade, observando, por exemplo, o ambiente, se ele está iluminado e silencioso e sem muita poluição visual. Observar também a imagem, ela não pode estar distorcida, embaçada, né? Não pode ficar torta e nem cortando o professor. Além disso, também temos que observar a gravação, né? Como está saindo o som, se está muito alto, muito baixo, se tem ruídos. Eu não estou dizendo, pessoal, que precisa ser perfeito, né? Sabemos que nem todos possuem materiais e tecnologias de última geração, mas é importante que haja um esforço, né, da parte do profissional para oferecer o melhor, evitando o desinteresse dos alunos. E para isso é importante utilizar bons recursos, né? Um suporte para celular, por exemplo, um ring light, já vai auxiliar você a dar a sua aula online. Também é importante adequar as aulas à realidade dos alunos e utilizar figurinhas e GIFs que incentivam e parabenizam. Agora, eu vou dar algumas dicas para você de aplicativos e sites que serão úteis na realização das suas aulas online, das suas atividades, das suas avaliações. O Syllabi é um ambiente virtual de aprendizagem que funciona como uma sala de aula online. Então, nele, você consegue matricular turmas, criar disciplinas e aulas, corrigir atividades, ter acesso a várias ferramentas, como, por exemplo, slideshow, editor de texto e imagens. Este segundo aplicativo que eu trago para vocês é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos. E os jogos são testes de múltipla escolha. Eu já utilizei esse aplicativo, pessoal, e eu recomendo porque eu gostei muito. Ele tem as possibilidades de construir quizzes, desafios e jogos personalizados e interativos. E ele também traz sugestões de atividades. Agora eu vou falar para vocês sobre essa plataforma de comunicação escolar. Essa plataforma pode ser acessada tanto por alunos, por professores, pais e líderes escolares e oferece a possibilidade de criar e compartilhar portfólios digitais, compartilhar fotos, mensagens e outros recursos.
Já este outro aplicativo, ele cria ferramentas de aprendizagem simples e permite a criação de jogos interativos para testar o conhecimento dos alunos. Além disso, ele também permite a aprendizagem de outros idiomas de forma divertida. E aqui nós temos uma plataforma que oferece exercícios e vídeos educativos, porém, seu foco é em disciplinas como matemática, história e ciências. E por último, pessoal, nós temos o Clipe Escola, que é uma plataforma de comunicação que organiza as aulas e facilita a comunicação do professor com os alunos e seus pais. E também disponibiliza ferramentas de registro de entrada e saída, calendário, diário do professor, agenda de recados e conversas. Então aqui, pessoal, eu dei uma breve pincelada sobre alguns aplicativos e plataformas que podem lhes auxiliar na realização de suas aulas online. Eu espero que vocês tenham compreendido e que possam pesquisar mais sobre essas tecnologias que estão aí ao nosso dispor. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até breve.